Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Minha galerinha do 7º ano, como é que vocês estão? Estudando muito? Eu espero que sim, né? Nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, com o mesmo assunto que a gente já tinha trabalhado na aula passada, que era sobre um lugar chamado Brasil, né? Que é a conquista do espaço brasileiro. Que na aula passada vocês ficaram com um pequeno exercício, né, para vocês responderem de acordo com o que a gente já tinha trabalhado, que se encontra na página 54 do livro de vocês. Tá aqui o livro de vocês, né, tá aqui o meu. Eu espero que vocês estejam com o material de vocês em mão, né, pra gente poder trabalhar direitinho, certo? A nossa atividade na página 54, a questão de número 1, como eu sempre falo para vocês, eu sempre gosto de fazer a correção, é necessário a gente fazer a correção, né? Eu também quero até alertar para alguns que não estão me mandando o exercício no privado, para vocês terem aquele cuidado de mandar o exercício no privado para mim fazer a correção, realmente saber que vocês estão fazendo, né? Gostaria que aqueles que não me mandaram ainda me mandassem, mas já teve muitos que já me mandaram, né? E eu agradeço. Eu vejo que tem muitos alunos que estão se esforçando, tá? A gente sabe que está sendo um momento difícil para todos nós, né? Sendo diferente, mas a gente tem que se adaptar a esse novo ritmo, tá bom? Na página 54, questão de número 1, a questão fala sobre a construção do espaço territorial brasileiro, descreva a importância do bandeiratismo para a conquista das áreas o oeste do Tratado de Tordesilhas. Lembra que na aula passada a gente falou sobre esse Tratado de Tordesilhas. Vocês iriam encontrar a resposta na página 45. Do que falava esse Tratado de Tordesilhas? Ou a importância do pandeiratismo? O que seria isso, esse pandeiratismo? Vejam bem aí como ficou na página 45, que era a resposta. Vocês iriam encontrar, ó. Os pandeiratismos foram muito importantes para o processo de ocupação no interior do país. Essas expedições particulares tinham como objetivo buscar as principais riquezas. Quais eram as riquezas, gente? As pedras preciosas e também as drogas do sertão, que também elas capturavam os indígenas e os escravos fugitivos. Lembra que na aula passada a gente falou principalmente sobre essa droga do sertão, né? E essas pedras preciosas. Então, na página 45 era onde vocês encontrariam a resposta de número 1. Na questão de número 2, se vocês observarem, a questão de número 2 se encontra na página 55, que vai falar exatamente sobre a economia no século XVIII. Aí tem a partezinha aí no mapa de vocês, a cor amarela, que ela especifica exatamente como a letra A. Veja aí na questão, ó. No mapa abaixo está indicado pela letra A e a B, duas áreas ocupadas ao longo do século XVIII. Cite o nome das perspectivas de atividade econômica que promoveram o seu desenvolvimento. O desenvolvimento é exatamente o que a questão de número 1 se referia. Essa região que fala da Amazonas, que representa pela letra A, ela está representando exatamente a droga do sertão. Seria exatamente a resposta nesse quadrinho ao lado desse gráfico. A letra B, ela representa exatamente a pecuária. Sabemos também que lá eles tinham o cultivo da pecuária, criação de pecuária, né? Então, todos esses produtos, eles eram comercializados na época, principalmente na época do século XVIII. Ok, gente? A questão de número 3, ele vai falar exatamente sobre durante o breve período, os 24 anos entre 1630 e 1654, que fala exatamente sobre o comércio das Índias. Vocês iriam encontrar essa resposta na página 44. Certo? Na página 44, vocês iriam encontrar a resposta. Qual seria essa resposta, tia Osana?
Vejam aí, na página 44, ele fala exatamente a questão de número 3. Abaixo desse mapa também que tem a economia do século XVI, nesse caso, né? Ele mostra exatamente aí ele mostra exatamente as cores, que a cor representada de verde, ele se referia às áreas da ocorrência do pau-brasil. Lembra que a gente falou na aula passada? E a cor vermelha, ele representava o plantio da cana-de-açúcar. Já essa roxa, que é uma partezinha bem pequenininha, que é até a região de Salvador, ela representava a pecuária. Então, aí no mapa, vocês observam que seria essa economia, esse giro capitalista que ele comandava nesse período, né? Aí está aí a resposta, ó. As Antilhas holandesas, principalmente após a expulsão dos holandeses de Pernambuco em 1654, quando levaram todos os conhecimentos técnicos e de como produzir o açúcar. Aí mais adiante fala, os holandeses já eram responsáveis pelo financiamento de toda a estrutura produtiva. Essa produtividade, ela está se referindo exatamente à distribuição da cana-de-açúcar na Europa. Certo? Então, se vocês encontrarem a resposta na página 44, a questão de número 3, ela está correta. Tem 3 parágrafos que falam sobre esse assunto, certo? Se vocês tiverem colocado outro que tem o mesmo sentido, sem nenhum problema, viu, galerinha? A questão de número 4, vocês irão encontrar na página 45, que ela vai falar exatamente sobre o que significava essa expressão. Que expressão era, tia? A civilização dos caranguejeiros. Esses caranguejeiros seria o quê? Perdão, gente. Seria exatamente o que ele especifica lá na página 45. Olha, ele significava a expressão da civilização dos caranguejeiros. Está relacionado ao processo da ocupação dos portugueses em terras brasileiras, que durante muito tempo se deu um meio exclusivo no litoral. Essas terras brasileiras, que era exatamente o cultivo da plantação da cana-de-açúcar. Teve a questão também do pau-brasil, que foi o primeiro produto a ser comercializado e transportado no Brasil, que era para fazer o tingimento de roupas, é isso? Pronto, foi essas 4 questões que vocês levaram para fazer, ficaram para fazer em casa, certo? Em seguida, vocês vão dar continuidade na página 56, que ainda fala também o mesmo assunto, gente. O mesmo assunto, dá só continuidade, ele vai só especificando quais assuntos são esses, tia. Exatamente sobre essas áreas de produtividade que nós tínhamos falado, essas conquistas do espaço brasileiro. Ela vai falar das redes de transportes, de comunicação, ela vai falar dos transportes das cargas portuárias, os tropeirismo. Ele vai falar também sobre o Brasil e o país das rodovias, os transportes aéreos brasileiros, porque tudo isso aí, tia Osana, vai falar da página 56 até a página 62, ele vai falar sobre esse assunto, porque diante dessa construção, ou melhor, desse desenvolvimento, de tanto desenvolvimento na economia, gente, foi necessário a criação de grandes ferrovias. E nesse período, essas ferrovias, ela foi, que inclusive fala mais adiante, que a primeira foi inaugurada pelo imperador Dom Pedro II, que foi em 1861. Daí por diante foram vários estados que foram construídas ferrovias e deu continuidade no governo de Getúlio Vargas, que também mais adiante vocês vão ler e vão entender melhor. Através de vocês, da leitura dessa página que eu acabei de falar, da 56, até mais ou menos a 58, 62, melhor, vocês vão entender melhor sobre essas construções de ferrovias, sobre esses transportes aéreos, que era para facilitar mais, exatamente, esses transportes, para poder fazer essas exportações de produtos que eram comercializados na época, que continua sendo comercializado até hoje.
certo? Vocês vão fazer essa leitura da página 56 em diante, até a 62. E em seguida, gente, da 62, após vocês fecharem a leitura, vocês vão para o exercício. Esse exercício vocês começam na página 63, certo, meus amores? Na 63, vocês vão até a página finalzinho do capítulo, que é para vocês poderem entender melhor. Até a página 72. Eita, tia, é muito grande. Não, quando vocês começarem a ler, vocês vão encontrar as respostas com muita facilidade. É que na aula anterior, nós fizemos mais leitura, falamos mais sobre o assunto. Nessa aula agora, a gente corrigiu essas 4 questões. Eu fiz uma pequena introdução da continuidade do capítulo que a gente já tinha começado a trabalhar. E vocês dão continuidade agora no exercício da página 63 a 72, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, meus amores, é só me passar uma mensagem pelo Zap. Eu estou aqui para tirar dúvida de vocês, certo? E quando vocês fizerem a atividade, tira foto e manda para mim no privado. E na próxima aula, a gente faz essa correção novamente dessas páginas e passa para o próximo capítulo, viu? Bons estudos para vocês. Prestem bastante atenção. E até lá, cheiro, viu?